Olá, bom dia a todos. Hoje o dia promete ser movimentado aqui em Brasília, dia da posse dos deputados federais e senadores eleitos em outubro, dia também da eleição da mesa diretora. E por isso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai ser exonerada do cargo para tomar posse como deputada federal. Como ela já foi diplomada em dezembro do ano passado em Campo Grande como parlamentar, a ministra vai precisar se licenciar do ministério por 3 dias para ser empossada como deputada. Ela participa da eleição da mesa diretora e volta aqui ao Ministério da Agricultura no dia 4 de fevereiro. A primeira suplente, Bia Cavassa, do PSDB, é quem deve assumir a cadeira deixada pela ministra. E termina hoje o prazo para inscrição de candidatos ao Comitê de Auditoria da Conab. A inscrição é feita por e-mail, disponível no site da Conab. O comitê é um órgão que auxilia o Conselho de Administração nas funções de auditoria e de fiscalização. São essas as informações desta sexta, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. A geração de energia fotovoltaica cresce no estado de Mato Grosso. A nossa equipe participou de um dia de campo em Porto dos Gaúchos e Valdir Pacheco tem mais informações sobre este assunto. A energia solar no Brasil vem crescendo a passos largos. Existem diversos benefícios econômicos e ambientais que estão ajudando a impulsionar o crescimento dessa fonte de energia renovável. A geração de energia fotovoltaica, há muito tempo, é vista como uma tecnologia de energia limpa e sustentável que se baseia na fonte renovável de energia mais abundante e amplamente disponível no planeta, o Sol. O Brasil possui um potencial gigantesco para se aproveitar. No município de Porto dos Gaúchos, no noroeste de Mato Grosso, participamos de um dia de campo e conhecemos uma das sementeiras autossustentáveis do Brasil, onde foi instalada uma usina de energia fotovoltaica na Fazenda Ouro Branco. O objetivo desse dia de campo é mostrar essa matriz energética de fonte inesgotável e uma das mais limpas do planeta. São 3.840 painéis desses aqui. São 10 inversores de grande potência ali, de 100 kW cada um, AC, né? Então nós temos uma potência de 1.200 cc e 1.000 kW de potência AC. Tem o benefício tributário, que a autogeração deixa de pagar o tributo do ICMS, que chega a ser perto de 40% aqui no estado do Mato Grosso, né? E, portanto, pode guardar essa energia excedente. Por exemplo, essa conta aqui, como o seu Arneu, o proprietário da usina, ele não está consumindo toda a energia, ele usou, já vieram 2 contas já zeradas no que diz respeito à energia, só continua pagando a demanda contratada, né? E o tributo sobre a demanda. Então, os 2 meses que já foi de produção, já zerou a conta e já gerou 116 mil kW de sobra para usar no período da safra, que começar a usar muito secador e tudo mais. Pode usar no pivô também, o excedente, mas no pivô vale a pena somente na hora diurna, ou no horário fora de ponta, né? No horário reservado, o subsídio é bom, hoje se paga em torno de 8 centavos, então para aquele horário não vale a pena fazer usina. Mas para o horário do diurno é muito bom e a viabilidade econômica é imensa. Participou desse dia de campo uma empresa líder no mercado de pivô de irrigação. Hoje o agricultor brasileiro ele é muito arrojado e ele precisa realmente de ter suporte para produzir tudo aí para fora, né? Então a gente pensa sempre na parte do projeto em si, ajudar o agricultor a se desenvolver. Então, para isso a gente precisa de energia elétrica, precisa de projetos de qualidade, de equipamentos de qualidade, de telemetria. Então temos que verticalizar e entregar uma solução, um melhor pacote tecnológico possível para o agricultor. O nosso setor principal é a irrigação e com isso a gente teve que buscar alternativas para viabilizar a irrigação. E hoje a energia solar, através dessa parceria nossa hoje com a Solbras do Brasil, consegue atender essa demanda nossa que vem do produtor e conseguir apresentar realmente uma solução viável, econômica e que viabilize essa verticalização do setor de irrigação. Neste mesmo dia de campo, houve lançamento de 2 novas variedades de sementes de soja. A Sementes Ouro Branco entrou como multiplicador da marca TMG e nós como obtentor genético, né, estamos aqui fomentando nossa marca no evento, né, primeiro dia de campo da Sementes Ouro Branco.
um grande evento com a parceria. Em uma área de 19 mil hectares, a Fazenda Ouro Branco possui 12 pivôs de irrigação. Consequentemente, realiza 3 safras cheias. E com a usina solar, o custo de produção ficou bem mais baixo. A experiência do pivô foi a seguinte: era um sonho meu ter pivô. Mas a nossa região aqui, como é um clima bom, nós conseguimos fazer hoje 3 safras, entendeu? E como nós com a energia solar agora, a gente consegue fazer as 3 safras cheias. A gente faz uma de feijão, uma de milho e uma de soja, que é importante para aproveitar ao máximo a terra. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E um decreto assinado pelo governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, permite a partir de agora que produtos hortifruti tenham isenção de ICMS no estado. A medida vale para hortaliças e frutas que passam por processamento mínimo. Os detalhes você confere na reportagem de Gustavo D'Angelo. O conceito de minimamente processado a que se refere o decreto compreende aqueles produtos que, após colhidos, recebem tratamento de higienização, algum procedimento de descasque ou corte, bem como embalagem ou resfriamento. Desde 2015, os estados foram autorizados a concederem isenção para esse tipo de produto. Mas aqui em São Paulo, essa autorização não vigorava. Situação que resultou na aplicação de multas e discussões que impuseram entraves ao desenvolvimento econômico das cadeias produtivas de hortaliças e frutas. Agora, com a assinatura do decreto, produtores de hortifruti minimamente processados poderão desfrutar da isenção do imposto. O decreto atende o pleito dos produtores e distribuidores que realizam operações dentro do estado de São Paulo e recolhem o ICMS com alíquota de 18% ou reduzida a 12% quando realizadas por fabricante ou atacadista. Já para as operações com outras unidades da federação, o setor utilizava alíquotas de 7% ou 12%, dependendo da localidade, e 4% no caso de mercadoria importada. Gustavo D'Angelo para o SBA. E os produtos do complexo soja foram os responsáveis por movimentar o porto do Rio Grande e aquecer as exportações brasileiras. Anelise Nicolodi tem as informações. O Porto de Rio Grande é o reflexo da produção agrícola gaúcha. A soja é responsável por 40% do volume total embarcado através do Porto de Rio Grande. Em 2018, o complexo, que soma óleo, farelo e grão, foi responsável por 16 milhões de toneladas exportadas, especialmente para a China, o nosso maior comprador. Número 8,8% maior que em 2017. O que fez a soja bombar mais do que de costume foi um conjunto de fatores. A disputa comercial entre China e Estados Unidos é um deles. Na guerra de sobretaxas anunciadas pelas duas potências, o país asiático carregou ainda mais a mão na demanda pelo grão brasileiro. O resultado do aumento na procura pelo produto do Brasil foi a elevação dos prêmios de exportação, o que ajudou a valorizar a produção nacional. Outro destaque do setor agropecuário foi o embarque de bovinos vivos. Neste caso, o que chama a atenção é o tamanho do crescimento. O volume cresceu 78,8% ao longo de 2018, na comparação com o ano de 2017, somando 152 mil animais. Todos os exemplares tiveram como destino a Turquia, com o fluxo e os preços acompanhando a cadência da economia turca. Apesar de desagradar a indústria local e de estar no centro de polêmica sobre o bem-estar animal com embarque suspenso em Santos em decisão posterior revertida, a venda de gado em pé ajudou a equilibrar as contas dos pecuaristas. E entre os dias 20 e 22 de fevereiro, a Embrapa Gado de Corte irá realizar mais uma edição da Dinapec. A feira oferece aos visitantes a oportunidade de participar dos roteiros tecnológicos. A nossa repórter Kylie Rodrigues tem informações de como irá funcionar esses roteiros. Acompanhe.
Os roteiros tecnológicos dividem-se em várias áreas com 2 horas de duração cada um. Eu estou com Haroldo Queiroz, que é difusor de tecnologia da Embrapa, e ele que explica pra gente como que vai funcionar os roteiros durante a Dinapec. Os roteiros, eles funcionam como um conjunto de 4 a 5 dinâmicas. Na verdade, eles são bem parecidos com o dia de campo. Cada uma das dinâmicas corresponde a uma estação do dia de campo. E esse ano nós temos um conjunto de 9 roteiros oferecidos na Dinapec. O roteiro de pastagem, que é muito tradicional, o roteiro mais precoce, tecnologias para a produção de novilho precoce, o roteiro de melhoramento genético animal, integração lavoura e pecuária, integração lavoura-pecuária e floresta, pecuária de precisão, ovinocultura e agricultura familiar. Esse agricultura familiar, por exemplo, ele tem desde gado de leite até horticultura, várias atividades promovidas pela Agraer e pela Embrapa Agropecuária Oeste. Há a previsão de mais um roteiro que está sendo negociado com o Sebrae, do Living Lab, e ele vai funcionar mais entre uma oficina e um roteiro, a gente ainda está definindo. Provavelmente vai ser um roteiro com várias estações sobre startups, né? Haroldo, e as pessoas que querem participar dos roteiros, como que fazem? É no dia mesmo da Dinapec que faz uma inscrição? Exige uma pré-inscrição antes no site? Explica pra gente. Sim, o site da Dinapec já está acessível e já podem ser feitas as pré-inscrições. A pré-inscrição vai facilitar a inscrição, vai diminuir o tamanho da fila e o tempo de espera que o visitante tem durante a Dinapec. Principalmente se você vier em grupo, você tem a oportunidade de nos contactar, universidades, escolas agrícolas, sindicatos rurais que organizarem caravanas, entrem em contato conosco que vocês não precisarão, estando em grupo, enfrentar a filas de inscrição. Nós prepararemos todo o material e entregaremos para as caravanas assim que elas chegarem à Dinapec. Obrigada, Haroldo, pelas suas informações. Lembrando então que a Dinapec acontece de 20 a 22 de fevereiro aqui na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Kaile Rodrigues para o SBA. Indígenas protestaram em todo o Brasil contra medidas do governo nesta quinta-feira. Foram registrados atos em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal. O agronegócio foi um dos motivos dos protestos. De Brasília, Catarina Martorelli tem os detalhes. A manifestação encerrou uma série de ações feitas durante o Janeiro Vermelho. Em Brasília, um grupo se reuniu em frente ao Ministério da Agricultura. Os indígenas denunciam o aumento de ataques nos territórios deles. Os indígenas também protestam contra a medida provisória que transferiu a demarcação das terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Essa foi uma das primeiras medidas do novo governo. E essa retirada da demarcação de terra do Ministério da Justiça fragiliza muito mais ainda os territórios, a vida dos povos indígenas em campo, né, nas aldeias. Os indígenas dizem que já recorreram à Procuradoria-Geral da República e se articulam também com parlamentares. O Ministério da Agricultura disse que um conselho formado por 5 ministérios é que vai discutir essa demarcação de terras indígenas e os conflitos fundiários e que cabe à FUNAI a delimitação e a demarcação desses territórios indígenas. Catarina Martorelli para o SBA. 8 horas e 40 minutos, nós já estamos de volta e voltamos com a informação de que a exportação de soja em Mato Grosso em 2018 bateu recorde, com crescimento de 9,6% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Valdir Pacheco tem mais informações. Mato Grosso encerrou 2018 batendo recorde nas exportações de soja. Segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, foram registrados 19.750.000 toneladas para o exterior, crescimento de 9,6% em relação ao ano anterior. O IMEA destacou 2 fatores como principais para o resultado. O primeiro foi a produção recorde durante a safra 2017-18 de aproximadamente 32,5 milhões de toneladas. O segundo foi a alta demanda internacional, em especial da China, que aumentou o consumo da soja mato-grossense em decorrência dos impasses comerciais com os Estados Unidos, sendo responsável por 63,50% dos embarques do estado.
Já em 2019, o IMEA projeta que Mato Grosso exporte 19,3 milhões de toneladas do grão. Porém, segundo os analistas, tal volume ainda depende da confirmação dos rendimentos a campo da safra 2018-2019, além da demanda do mercado externo. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E para os pecuaristas que fazem o ciclo completo de cria, recria e engorda, é necessário seguir etapas importantes para que todo o processo saia da maneira planejada. A repórter Kylie Rodrigues conversou com pesquisadores da Embrapa que falaram da importância de cada etapa. As informações você confere agora no quadro Tecnologia e Produção. A cria é o início do ciclo de produção. Na etapa, o principal objetivo é a produção de bezerros de alto valor genético, com saúde sanitária, desempenho e crescimento, visando animais com alta produção de carne precoces. O processo inicia antes da estação de monta, passa pela reprodução e acasalamento, indo para a gestação, parto e amamentação, que termina na entrega do bezerro. Todo o processo dura em torno de 20 meses. A fase de cria é baseada nas condições a pasto, ou seja, tudo depende da qualidade e da quantidade de capim disponível para o rebanho. Nesta etapa, as vacas consomem mais alimentos. No mundo não há espaço para fazer uma nutrição externa, para você alimentar com ração vaca. Então a gente depende do pasto. Então é fundamental esse manejo alimentar. E como ele deve ser feito? O ajuste da taxa de lotação, para que você não sobrecarregue as pastagens, as invernadas, tenha sempre pasto de qualidade. A vaca desmamando em boa condição corporal, ela vai reproduzir. E nesse caso, você não tem a necessidade de realizar desmama precoce. A desmama convencional é suficiente para manter o ciclo normal. A Embrapa trabalha pesquisando variedades novas de capins. Afinal, um bom pasto requer fertilidade, condição de solo, resistência a pragas e doenças, como também orientando o pecuarista a buscar sempre na cria as melhores gerações de bovinos. Identificar matrizes improdutivas, as matrizes que produzem pouco leite, as matrizes que têm um comportamento mais agressivo, e ir selecionando gradativamente, inserindo genética, também do ponto de vista de produção, não só de comportamento e desempenho animal, mas de produção, para que você cada vez produza animais melhores. A recria é a fase que o animal cresce, desenvolve ossos, musculatura. Começa geralmente entre 8 e 10 meses de idade. A duração do processo depende do objetivo do pecuarista, principalmente em relação à idade e peso de abate, como ainda o sexo do animal. Normalmente, para machos, o peso de abate ele é mais elevado, então em torno dos seus 16, 17 arrobas, 460, 480 quilos. Então a fase de recria ela acaba sendo um pouco maior, um pouco mais longa, O animal tem que ganhar mais peso durante essa fase. Já as fêmeas não, elas já são abatidas com 12, 13 arrobas, em torno dos seus 360 quilos, então a fase de recria ela é um pouco mais curta. Então a gente tem sistemas de produção que a recria ela é muito curta, pode ser coisa até de 6 meses, por exemplo, um sistema mais intensivo. E nos sistemas mais extensivos, para abate de animais um pouco mais velhos, aí ela pode levar até 1 ano e meio, até 2 anos em algumas condições. Dependendo do tamanho da recria, os animais passam pelo período de chuva, quando a orientação é utilizar ao máximo a pastagem disponível, sempre consultando um profissional da área, que irá decidir se é o caso de fazer uma suplementação paralela. Já no período seco, a dica é reservar ainda no verão áreas com acúmulo de massa verde. Para os animais se alimentarem desse capim, já que nesse período quase não tem crescimento da pastagem. Essa pastagem vai estar com uma qualidade nutricional ruim, então aí você tem que trabalhar uma suplementação, principalmente uma suplementação proteinada. O que a gente tem recomendado, e aí a recomendação dentro do melhor custo-benefício que a gente tem visto, é o que a gente chama de suplementação proteinada de baixo consumo. É um suplemento lá que ele tem minerais,
tem um pouquinho de alguns farelos, tem ureia, e o animal vai consumir em torno dos seus 200, 300, até 400 gramas por dia desse suplemento. Na fase de engorda, conhecida como terminação, é preciso fazer com que o animal ganhe peso e acabamento de carcaça, agregando valor a todo o trabalho feito na fase de cria e recria. Na engorda, os animais chegam com 20 a 24 meses, pesam por volta de 370 a 400 quilos. No Brasil, a terminação principal fica por conta do pasto e sal mineral. Isso para animais mais velhos. Dependendo do preço do concentrado, há a possibilidade de intensificar a suplementação até chegar no confinamento, onde 100% da dieta animal está no coxo. Assim é possível ter um animal no final pesando cerca de 20 arrobas, média de abate. O pesquisador observa a necessidade de estar preparado para possíveis problemas nesta fase de terminação. Se eu tenho sistemas muito intensivos, eu fico muito, as minhas margens vão variar muito em função do preço do concentrado. Se eu tenho um sistema mais extensivo, mais baseado em pastagem, eu vou estar mais com o risco das questões climáticas. No ano tem uma seca muito extensa e o meu ganho não vai se concretizar, mas isso faz parte da produção pecuária, quer dizer, a pessoa ter o planejamento e à medida que as coisas vão acontecendo, ela ter uma outra alternativa de fuga e mudar. Então, eu ia terminar esse animal só em pastagem, o tempo mudou, a seca alongou, eu vou ter que investir mais em suplementação e assim a gente vai corrigindo as coisas, né? Vai corrigindo a rota ao longo do voo. Kylie Rodrigues para o SBA. E na Fazenda Segredo, em Bataguaçu, 50% das novilhas atingem a precocidade na primeira inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. O melhoramento genético trouxe ao Nelore a super precocidade dos animais criados a campo. Quer saber como? Confira na reportagem de Daniel de Paula. Domingão de sol em Bataguaçu, o Natal tá chegando e a gente está aqui na Fazenda Segredo mostrando que eles já ganharam de presente nesse fim de ano um índice que todo mundo sonha e que aqui dentro já virou realidade, com mais da metade das novilhas desafiadas na super precocidade atingindo prenhez na primeira IATF. É um resultado que está acima de qualquer expectativa, né, Estela? Com certeza, é um resultado excelente, que todo mundo busca, isso frisando que é na primeira IATF, elas ainda vão passar por 2 serviços, e esse ano a gente teve diferencial com a parceria da equipe, o pessoal da equipe do professor Pietro, da USP, nós fazendo o diagnóstico super precoce de gestação, então essas novilhas em 48 dias elas serão inseminadas 3 vezes, então a gente espera que esse índice suba muito mais e com um tempo bem menor, né? O Zé Eduardo é que gerencia tudo isso aqui na Fazenda Segredo e cada vez ficando menor esse universo de fêmeas precoces. Já virou coisa do passado mesmo? Virou, Daniel. Esse ano a reposição da Fazenda Segredo será 100% com fêmeas super precoce. Então, a precoce já é coisa do passado. Aí é que está o segredo da Segredo. A estratégia de buscar a precocidade na fazenda vem se consolidando a cada geração. A certeza do caminho certo é o resultado das 830 novilhas de 12 a 14 meses da safra 2017 desmamadas em 2018 e que entraram na estação de monta junto com outras matrizes do rebanho. 53% dessas super precoces já foram diagnosticadas prenhes através do Doppler, equipamento de alta tecnologia utilizado pela equipe de mestrandos do grupo liderado pelo professor Pietro Baroselli, da USP de São Paulo. As bezerras que escaparam na primeira etapa recebem 22 dias depois uma segunda inseminação e as que não emprenharem ainda terão uma terceira e última chance. O objetivo é chegar com essa categoria aos 85% de prenhez, algo que os resultados do primeiro passo dão impressão de que a meta estabelecida será facilmente atingida. O serviço seria feito em mais de 90 dias, a gente vai fazer em 48. Elas serão inseminadas 3 vezes em 48 dias. Ao invés de a gente fazer o diagnóstico de gestação com 30 dias, a gente faz com 22. A tendência com isso, por exemplo, as que não passaram na primeira, conseguirem na segunda e as poucas que sobraram também na terceira arrematar. Exatamente, e encurtar o período de estação de monta, né? Não ficar aquela estação comprida, ficar tudo mais
concentrado, tanto a estação quanto os partos depois. Né? A tecnologia ajuda muito na precisão dos resultados. A vantagem desse equipamento para esse tipo de diagnóstico é antecipar a estação de monta. Como a gente está tentando fazer aqui uma estação de monta curta, fazendo 3 inseminações em 48 dias, com certeza a gente consegue encurtar num período. Para essa categoria, animais criados a campo impressionam pela experiência que vocês têm desse tipo de projeto? Com certeza, porque já existem bastante propriedades já que aplicam essa técnica, só que ainda não consegue atingir um índice tão alto assim de primeira. Isso é tudo consequência, com certeza, de um bom manejo nutricional sanitário, e também faz parte também da seleção genética do gado. Porque com o passar dos anos, eles estão selecionando animais cada vez mais precoces. Então, a gente está pegando aqui animais até com 12, 11 meses de idade, que já estão prenhas da primeira IATF. Isso é impressionante, com certeza. Guilherme, e isso tudo representa geneticamente uma garantia de gerações também cada vez mais precoces, ou seja, mais economicamente viáveis, né? Nos touros que eles comercializam e nos produtos que vão para abate depois. Né? Com certeza, isso aí a gente tem preconizado muito, que a gente determina como intervalo entre gerações, né? Quanto mais próximo for o intervalo entre as gerações, mais rápido é o melhoramento genético, mais rápido ele ocorre. E isso não só na fêmea, como nos machos que vão ser feitos para venda de touros, quanto para os animais para terminação. Então eles terminam mais cedo, com melhores acabamento de gordura, com melhor rendimento de carcaça e sempre preconizando a busca por animais geneticamente superiores. O resultado disso, ao longo dos anos, é a condição de tricampeã do circuito de abate Nelore de qualidade, o antigo Circuito Boi Verde da Nelore do Brasil, com um lote de 108 garrotes zero dente, com média de 23 arrobas e cobertura mediana ou uniforme de gordura. Mais um orgulho da Segredo, que produz tudo isso a pasto. Nós não podemos fugir, porque é onde a pecuária se torna cada vez mais rentável, esse animal sendo produzido a pasto, sem exagero de suplementação. Os animais chegam cada vez mais pesados para a terminação, diminuindo o período de confinamento e com o acabamento ideal. Ou seja, representa dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso, é um Nelore de ciclo curto. Gasta menos e ganha mais. Justamente, esse é o objetivo.